Qual que é a diferença que tu vê social, né, da Organização Francesa, do primeiro momento absolutista para o segundo momento com Napoleão? Tipo, qual que foi o caldo social que permitiu que o absolutismo voltasse? Claro, a total desordem dos poderes, né? Mas, assim, não seria algo empírico dos franceses ter um líder... Ter voltado... É uma análise interessante. A pergunta é basicamente porque é que, como eu vejo o fato de, depois da Revolução, de certo modo, ter se restaurado a monarquia na França, e se restaurou. Sim, um reconhecimento de que a Revolução, o modelo proposto da Revolução, falhou e se houve a aceitação de Napoleão como um líder não tão absolutista como Luís XIV e Luís XVI. Já Napoleão governou dentro de uma moldura constitucional e de uma reforma jurídica, uma reforma do Estado. Nós entramos no século XIX com Napoleão, estamos 1805, 1800, até 1815, se não me engano. A França começa também a expandir-se como império e isso dá uma aceitação popular. Napoleão, as guerras napoleônicas, Napoleão invade tudo que tem em volta, invade a Espanha, nos presenteia com Dom João VI, porque invade Portugal e a família real foge para o Brasil. Então, tudo isso está na base de apoio do Napoleão, mas principalmente, ou não principalmente, mas também, o Napoleão no governo reverteu o modelo monetário da Revolução Francesa, que tinha eliminado as moedas de metal e estabelecido moedas de papel, bônus emitidos pelo governo. Então, obviamente, destruiu o valor. Os bônus da Revolução, que deveriam valer 100 liras, eles estavam cotados contra a moeda italiana. Ao fim da Revolução, valiam menos que 20. What? Inflação. Emissão de bônus do governo sem lastro. Então tem um aspecto econômico fundamental, que a Revolução Francesa falhou em resgatar as pessoas da pobreza, e quando Napoleão assume, finalmente a França começa a ganhar aquelas guerras que havia aberto, aqueles frontes que havia aberto. Então tem uma questão bélica, uma questão de recuperação do orgulho nacional, a unificação da França e a expansão para outros territórios. Então o poder de Napoleão é um poder monárquico e acho que tem algo também de bom ponto, de um recuo, um certo empirismo ao dizer, olha, não deu certo a Revolução, era melhor devolver a monarquia. E para ser justo, a Inglaterra fez uma proto-revolução nos anos 1600 com Oliver Cromwell, também eliminou a monarquia e 20 anos depois restabeleceu. Mas não foi um terror como o francês. Alguns comentários aqui, só para não é perguntar, Tem são os comentários. O Ricardo aqui. Professor excelentíssimo. Excelentíssimo senhor, doutor. Essa aula substituiu todo o meu ensino fundamental e médio. Não, nós não falamos de física ainda. Melhor que qualquer aula da USP. Obrigado. Valeu muito a pena. Essa eu espero. Obrigado. Tem que sair, saindo da Matrix. Saindo da Matrix, que é a pílula vermelha ou a... Eu estou devendo, e aí também para me redimir, eu estou devendo ainda as bibliografias da primeira e da segunda aula, mas e isso não é falsa modéstia, o que eu estou dizendo aqui é, em 3 ou 4 leituras, isso é conhecimento corrente, especialmente no mundo britânico. E americano, essa distinção, não é à toa a birra da Inglaterra com a França e a birra dos americanos com a França. Essas distinções são bem estudadas e exploradas na literatura. Então, estou só servindo aqui de um veículo de abrir o caminho e eu já me comprometi com o pessoal do Brasil Paralelo. Até a próxima aula, eu vou passar as bibliografias da primeira, da segunda e dessa e da quarta também
tudo para a próxima Fazer aula. um comentário ali para eles, só de que eles estão interagindo muito Tem hoje, lá. que está muito legal. Pessoal, obrigado por quem está interagindo bastante aí. É super importante para a gente saber como vocês estão vendo, o que estão pensando e alinhando. Tem uma pergunta lá. Perguntou como a França, financeiramente quebrada e internamente fraturada, conseguiu sustentar e vencer guerras contra todos os vizinhos e além mar. Como a França, o Lucas Almeida? Isso. Como a França, quebrada e fraturada internamente, conseguiu vencer as guerras. Houve o governo do Diretório, a partir de 1795, foi um governo eficiente do ponto de vista fiscal. Eliminaram e racionalizaram alguns impostos, um esforço parecido com o que Colbert tinha feito, que era foi um ministro de finanças de Luís XIV. Houve um esforço de redução de impostos, de racionalização dos impostos. Houve uma organização da indústria francesa. Então, houve um esforço econômico grande. Tá? E os vizinhos estavam igualmente empobrecidos. Não igualmente, mas estavam bem empobrecidos. Guerras na Europa, tanto que Napoleão só é parado pelos russos, pelo inverno russo, né? Não pelos russos, pelo inverno russo. Tá? Mas era uma Europa empobrecida. Tá? Todo governo em crise, assim, ele tem uma sobrevida. Todo governo ele faz algum tipo de ajuste fiscal, assim, em algum momento, daí vai lá, faz uma política keynesiana ali, um momento de demanda baixíssima, dá uma sobrevida por alguns anos. Se todo governo tem um momento em que tem, o governo pressionado tem uma sobrevida keynesiana, diz ele. Sem dúvida nenhuma, a economia é um aspecto importante da estabilidade de qualquer governo. Isso faz com que qualquer governo, pressentindo que vai cair, às vezes cai sem pressentir, sem entender, pressentindo que vai cair, lance mão de todas as ferramentas econômicas que tem para não cair. Chamar de keynesianismo tem algumas medidas diferentes de Keynes, né? Mas Demanda baixíssima que qualquer. os gastos da... Eu te diria que nós estamos aqui num momento da ciência econômica muito... Isso aqui é um momento de mercantilismo, né? Não existe a ideia para os gestores das fazendas nacionais de fomentar o mercado interno. Nós estamos... Aqui é o momento... Colbert, eu falei especialmente, Colbert era o ministro das Finanças de Luís XIV. Na França eles chamam mercantilismo de colbertismo, que ele era o cara do mercantilismo. A ideia era ainda que a riqueza do país dependia da balança comercial, de exportar mais do que importa. Então, obviamente, existia uma manipulação, especialmente da moeda, para manter o padrão de vida do povo, mas o conceito de que o país, para enriquecer, precisava vender para o mercado externo era ainda o mais relevante. Isso começa a mudar no século XIX. O Rafael Machado está perguntando se a França pediu apoio para os americanos para a Revolução Francesa, assim como a França ajudou os americanos. Boa pergunta, se a França pediu ajuda dos americanos na Revolução Francesa. A França não pediu ajuda de ninguém. Era uma guerra civil interna. Nenhum exército apoiou a Revolução Francesa. E tinha um aspecto geopolítico que era o seguinte. A primeira monarquia a cair na Europa num governo revolucionário. Todo mundo em volta pensando em defender as suas coroas, as suas cabeças coroadas. Apoiar a Revolução na França era comprar um risco muito grande de uma guerra com todas as monarquias da Europa. Os Estados Unidos jamais fariam isso. Pelas características da Revolução Americana.
até pela doutrina de não intervencionismo, né? Os americanos só vão comprar briga mesmo com a Europa na doutrina Monroe, né? A América para os americanos. Tem uma aqui antes, depois aí, pode ser? Queria recapitular aquela questão do Napoleão como restaurador ou não da monarquia, porque entra ali uma questão que o Tocqueville chama a atenção, que é como a revolução, o Tocqueville e o Bertrand de Juvenel também outros, como a revolução ela intensificou um processo de centralização que já vinha de antes, ela intensificou radicalmente, de certo modo, o Napoleão ele é mais talvez até um ditador do que um rei, às vezes foi chamado de cesarismo, o tipo de governo que ele exerceu, né? E assim, coisas incomparáveis, a liberdade era muito maior no antigo regime, sob certos aspectos, do que sob Napoleão, que foi um tirano, né? A questão, por exemplo, visitar o rei em Versalhes, o cara tinha que alugar uma espada para entrar no palácio, porque era uma questão de costume, assim, o cara entrar com uma espada. Entrar armado no... Exatamente. Inconcebível, se tratando de qualquer coisa depois disso. O ponto é a questão até que ponto Napoleão restaurou ou não a monarquia francesa. E tem uma diferença crucial. A administração do Napoleão é uma administração civil e profissional. Ao contrário da administração da França dos Bourbon, que era uma administração pela nobreza. Isso é, tem aqui uma herança da Revolução Francesa, sim, é a separação de poderes, tal como nós entendemos hoje, tá? do legislativo, o executivo e o judiciário. Tá? Isto aqui, executivo e judiciário, eram os papéis das cortes. Não é à toa que a palavra corte de justiça é a mesma que a gente fala para falar da corte do rei. Era a corte, eram os nobres que exerciam a administração do Estado e a função judicial. E isso se rompe na Revolução Francesa de fato, porque a nobreza é eliminada como tal. E a administração napoleônica é uma administração tecnocrata, né? Aos moldes vai vir a palavra. É uma administração tecnocrata, portanto, uma administração profissional por funcionários civis. E isso dá um alcance para a sua ditadura maior, talvez, do que o que tinha o rei da França. Então, até porque se perderam algumas tradições de limitação do poder do rei. Eu estava lembrando que o sujeito, para visitar o rei, ele tinha que entrar necessariamente com uma espada, era parte do traje para encontrar o rei da França. Duvido entrar numa sala de espada para falar com Napoleão. Ou com a Dilma. Não, esquece. Bom, já não pode ter arma nem em casa. Mas tem uma diferença, sim, não é um mero restabelecimento da monarquia. A monarquia francesa nunca mais foi a mesma depois da Revolução Francesa. E nem poderia ser, porque o processo de ruptura foi tão profundo que era irrecuperável. Irrecuperável. Tem uma lá e depois aqui. Na verdade, algumas pessoas no chat pediram para tu falar um pouco sobre como que a esse apoio à Revolução Americana ajudou a fragilizar as finanças francesas, né? Como que essas duas coisas interagem? Como a Revolução Americana ajudou a fragilizar as finanças francesas, né? Na verdade, a França vinha em guerras desde ali 1740, Guerra da Sucessão Austríaca, dinastia de Habsburgo, né? Depois a Guerra dos 7 Anos na América, também muito dinheiro. Depois a Guerra da Independência Americana. Então, foi uma sucessão de guerras que promoveu o empobrecimento do reino.
isso no momento em que havia impostos muito altos, cobrados só da parcela mais pobre da população, então contribuiu, mas foi o caldo do momento. Eu não diria que o apoio à Revolução Americana tenha sido o fator determinante para o empobrecimento do Estado francês. Não diria isso. Tá? Hoje, o mais explorado não são os gastos bélicos. O mais explorado, e talvez isso nos diga alguma coisa, são os gastos da família real francesa. A frase de Maria Antonieta: o povo não tem pão, se não tem pão, comam brioches. Uma coisa até um pouco satirizada da distância que era a vida da família real, com gastos exacerbados. Eu não sei, eu não tenho como precisar em termos reais de despesa do Estado se essa era o maior problema, ou se os gastos do Estado, propriamente dito, nas suas funções mais tradicionais eram maiores. Não tenho esse estudo, até interessante de olhar isso. Mas, tem aqui, desculpa. Não, eu acho que é só uma reflexão válida aqui no texto do professor Olavo, em que ele explica um pouco o conceito de revolução, né? E eu acho que pode ser uma reflexão válida para o conjunto de aulas, depois analisando a Revolução Francesa, a americana e a inglesa. E ele cita: só se pode falar de forma legítima de revolução quando uma proposta de mutação integral da sociedade vem acompanhada da exigência de concentração de poder nas mãos de um grupo dirigente, como meio de realizar essa mutação. Na Inglaterra, tanto na Revolta dos Nobres contra o Rei em 1215, quanto na Revolução Gloriosa em 1688, buscaram antes a limitação do poder central do que a sua concentração. Isso. Então, talvez assim, até um jogo semântico, assim, a gente chama errado a Revolução Gloriosa. Podemos dizer que são contra-revoluções e não revoluções. Um ponto excelente, ele citou um texto do professor Olavo de Carvalho, falando que só se pode falar tecnicamente em revolução quando uma classe dirigente promove a concentração, quando há a promoção da concentração de poder em uma classe dirigente para implementar a revolução. E que isso não é o que aconteceu na Inglaterra, e de fato não é, nem na Revolução Gloriosa, nem na Revolta dos Barões, nem a gente chama de Revolução Gloriosa, mas não é uma revolução no sentido próprio, mas na França sim, porque na França há uma ruptura com a tradição e há o estabelecimento de uma elite de vanguarda revolucionária. A vanguarda revolucionária onipotente para implementar a revolução. A revolução no sentido... Aí é uma revolução propriamente dita. É Mao Tse-tung e o novo homem. Tá? Pol Pot e o novo homem. É a revolução cubana com as suas vanguardas, com a sua elite dirigente. Se não assistiram, procurem. É um inferno para achar, mas assistam. Eu não tinha dado nenhuma dica ainda hoje. Um filme chamado A Cidade Perdida. Alguém? Andy Garcia. Andy Garcia, nesse filme, dizem que é a história do avô dele, ou do pai dele. Assistisse? Não, mas ele é descendente de cubanos. Ele é descendente de cubanos. Ele faz um personagem que é dono de uma casa noturna, um cabaré, não no sentido de prostíbulo, mas no sentido de uma casa de espetáculos. Ao menos é o que aparece no filme. E o tio dele é plantador de tabaco, o pai dele é professor de direito constitucional, e eles vivem em Cuba, numa parte da elite, no momento do processo revolucionário cubano. Uma cena em especial, entra uma soldado no cabaré dele, diz assim: nós viemos fechar o local. Sindicato dos músicos, nós viemos fechar o local. Por quê? Porque a banda tem um saxofonista. E o saxofone é um instrumento imperialista. Oi? Aí eles, mas o sax foi inventado por não sei o que é sax na Bélgica. E o senhor sabe o que a Bélgica está fazendo? A Bélgica imperialista está fazendo no Congo?
os saxofones estão proibidos. A vanguarda da revolução implementando uma ideia revolucionária, abstrata, desconstruindo qualquer coisa. Baita filme, assistam A Cidade Perdida, é difícil de encontrar. Quem achar, me avisa onde achou. Eu tinha o DVD e eu emprestei. Não emprestem DVDs. Aliás, eu não tenho mais o aparelho de DVD, então se alguém achar online aí me manda. A Cidade Perdida. Mas essa característica revolucionária de reconstruir o homem tem várias novas incidências na história. Né? Uma nova religião, um novo calendário, um novo registro, um novo tudo. Isso é de uma insanidade, isso está na raiz dos grandes genocídios da história. Né? E tem uma similitude com o que aconteceu na Revolução Russa, que talvez fosse outra aula interessante. A Revolução Russa. Para um próximo, nós vamos fazer um especial sobre a Revolução, sobre as Guerras dos Gaúchos, a história do Rio Grande do Sul, que tem muita coisa legal também. E vamos podia fazer um sobre a Revolução Russa. Mas sobre a Revolução Russa, também falando de revolução, tem uma leitura que eu recomendo para todo mundo, chama Quem Matou Kirov? Onde é que eu vou escrever isso aqui? Quem Matou Kirov? É de uma pesquisadora chamada Amy Knight. Quem Matou Kirov, de Amy Knight, esse vale a pena ler. Ela foi a primeira pesquisadora que teve acesso aos arquivos da KGB, na abertura dos arquivos da KGB. Ela é uma romancista também. E ela conta a história. Ao contar a história de Kirov, do balé Kirov, que foi morto dentro de um palácio do governo em horário de trabalho, com 2 tiros e ninguém viu. Aliás, um cara viu só, mas quando estavam levando ele para depor, ele infelizmente caiu do camburão e morreu. Então, foi um acidente lamentável. Baita livro que conta um pouco sobre a máquina de poder da Revolução e como vocês vão ver muita similitude entre a história da Revolução Francesa e algumas coisas ali. Especialmente esse conceito, vou dizer, satânico, de que aqueles que discordam do bem comum são inimigos da pátria e da Revolução. Isso está na origem até do discurso do politicamente correto, que aqueles que se expressam de uma forma contrária à vontade da maioria são inimigos da pátria, do bem comum, dos valores gerais da nação. Então, o esforço de promover uma igualdade forçada, procústica. Né? Acho que chegamos, se não houver mais perguntas. Tem algumas. Tem algumas? Tá. Não vão embora aqui, a fase das perguntas é melhor. A Sheila Serrano fez 2. A primeira delas, se houve algum ponto positivo no governo de Napoleão, então eu vou deixar tu responder e daí eu faço a outra. Se houve algum ponto positivo no governo de Napoleão? Puxa, né? Sim. Eu acho que o desenvolvimento de uma burocracia profissional é positivo. O Código Napoleônico, como obra de direito, é muito bom. Tem uma série de elementos de reconstrução da sociedade francesa sob Napoleão, que são bons. Era um ditador, não há dúvida disso. E o que ele fez na Europa é uma insanidade. A França arruinou a Europa no fim do século XVIII. Da Revolução, até a Alemanha assumiu o papel de arruinar a Europa, a França se encarregou disso. Mas tem elementos positivos, sim, no governo de Napoleão. Tá? Napoleão modernizou o Estado francês, no sentido de uma burocracia separada, de implementar, manter uma separação de poderes. Era um governo constitucional, havia uma Constituição,
fraca, débil, mas havia. Estou me esforçando para achar alguma coisa positiva aqui, estou fazendo várias concessões das quais eu vou me arrepender. Tá. Ela também perguntou se tu já leu o livro Império, como os britânicos fizeram no moderno do Neil Ferguson, e se sim, né, o que tu achou? Não li ainda, sou fã do Niall Ferguson. Se eu já li o livro Império, como os britânicos construíram o mundo moderno. Como os britânicos fizeram no mundo moderno? Eu não li ainda. Sou fã do Niall Ferguson. Tô louco para ler. Não vou conseguir até o dia 7 de outubro, depois vocês descubram por quê. Mas depois eu prometo ler. E gosto muito, muito quando o Niall Ferguson faz aquela brincadeirinha assim, que no ano de 1776 aconteceu uma coisa que mudaria o mundo para sempre. Ele é inglês ou é escocês, né? Adam Smith publicou A Riqueza das Nações. Houve também uma revolta numa das nossas colônias, mas isso não importa. Bem britânico. E eu concordo com a tese, eu tenho noção da tese do livro. O Eduardo Wolff, que é o editor do caderno de cultura do Estadão, foi secretário aqui em Porto Alegre, ele diz assim: Estado de Direito, democracia e liberdades individuais é uma invenção inglesa, mal adaptada para outros países, mas funcionou bem lá. E eu concordo com isso. Em essência, embora, e a gente estava falando no intervalo aqui, do Império Austro-Húngaro, da dinastia Habsburgo, que tinham um bom grau de liberdades individuais e de limites constitucionais para o exercício da monarquia, na essência, isso são, para mim, features, são características da evolução do Estado britânico. Próximo. O Lucas Almeida perguntou: as bases que moldaram o racionalismo francês influenciaram outras nações europeias, como Portugal, visto que Dom João trouxe para o Brasil algo com essa mesma matriz cultural? A pergunta é se o racionalismo francês influenciou outras nações europeias, tanto que Dom João trouxe para o Brasil um modelo parecido. Nós temos meia hora ainda, né? Estou brincando. Eu diria sim, influenciaram não só pelas ideias, também pelas ideias, mas também por um problema de sucessão por uma questão de sucessão dinástica, tá? Por exemplo, a Espanha que conquistou a América, que colonizou a América, era a Espanha dos Habsburgo. Com a morte de Carlos III da Espanha, Carlos II, desculpa, e aqui eu estou navegando fora do tema que eu preparei para falar, acho que é por volta de 1700 ali, a dinastia Bourbon francesa assume a sucessão na Espanha. E isso muda, inclusive, o governo das colônias. As colônias espanholas, que tinham até um bom grau de governo local independente, passam a ser governadas de forma central na melhor tradição borbônica. E isso está também na raiz até das revoluções republicanas na América Espanhola. Então, existe muita influência da França revolucionária nos países europeus e até transbordando, revolucionária e, aliás, da tradição francesa, de monarquia absolutista, racionalismo, a própria revolução, tudo isso transbordou, né, em momentos diferentes, aqui antes da revolução, aqui depois, transbordou para outros países da Europa e até para a América. Sem dúvida nenhuma, o impacto, e talvez o impacto do iluminismo francês tenha sido maior do que o impacto do iluminismo britânico sobre o século XIX.
sobre o século XIX e talvez sobre o XX. Tem a ver também com a cultura francesa, que era considerada uma cultura superior à cultura inglesa. O francês era a língua universal e não o inglês. Até os anos 20, o inglês era uma língua praticamente bárbara. Né? Estou exagerando, mas o culto à França, né? Todos os filhos dos ricos iam estudar na França. Né? Não era em Harvard, era em Sorbonne. Então, a França era o grande centro cultural do mundo, né? Grande centro cultural. Mais uma. A Marta Bilhos, que não sei como é que fala o sobrenome dela, perguntou por que no Brasil imitamos muitos conceitos americanos como moda, consumo, e não aproveitamos o modelo de formação do Estado americano, essa direita era mais justa. Excelente, Marta. Por que no Brasil a gente copia o comportamento americano de consumo, de estética, e não o que mais importa, que é o modelo de Estado e o pensamento? Grande pergunta. Nós vamos falar disso na próxima aula, já estou convidando a todos. Eu às vezes brinco assim, entre o modelo francês e o britânico, qual o Brasil adotou? O português. Né? Uma coisa nenhuma nem outra. No meio do caminho, uma enjambração. Mas eu digo o seguinte, isso tem muito a ver com a academia hoje. Nos dias de hoje, isso tem muito a ver com a academia. Tem muito a ver com o processo de educação. Eu disse o tempo inteiro, todos confirmaram, os que estão aqui, e alguns até pela internet. Eu aprendi a Revolução Francesa e não aprendi a Revolução Americana. Ninguém leu Locke, mas vocês talvez tenham lido alguma coisa de Rousseau. Descartes, ninguém... Não se acha escola para criança que não seja construtivista. Não se acha escola para criança que não seja construtivista. Aliás, Rousseau dizia, como Paulo Freire, que o papel da escola não é ensinar o jovem, mas prepará-lo para ser um juiz de suas próprias ideias e um bom cidadão. Brasilzão velho de guerra, né? Então, isso é bem da nossa educação também. Nós estudamos os pensadores errados. É isso. Essas escolas com outros métodos, a proporção de alunos, né, que ela é 0, alguma coisa no Brasil. Sim. Eu comentei que eu estudei numa escola montessoriana e a minha mãe dá aula numa escola Waldorf. E eles têm uma pedagogia completamente diferente. Nós temos uma pessoa presente que escapou de Paulo Freire. Celebremos-la. Sim, há escolas no Brasil que não são construtivistas, mas há uma proporção ínfima. Né? E no ensino público, esquece. Tá? E mesmo no ensino privado, esquece. De carteiras é napoleônico, né? Da reta, carteiras. Não saberia dizer. Oi, Ricardo, a próxima pergunta do Renato é sobre por que no Brasil se ensina a Revolução Francesa e não a Revolução Americana, na verdade. Porque, como é o nome dele? Renato. Renato, por que no Brasil se ensina a Revolução Francesa e não a Revolução Americana? Eu poderia chutar várias respostas para isso. Eu não sei responder o motivo, talvez tenha vários. Um deles, provavelmente, seu professor seja um revolucionário. Seu professor de história. Né? Obviamente, isso tem a ver com a visão de mundo do ensino de história no Brasil. Aliás, uma das disciplinas mais tomadas pelo pensamento esquerdista. Dá uma palhinha da explicação sobre marxismo cultural. Eu tenho... Acho que isso é... Antes disso, eu quero... existe uma coisa que e acho que todos vão reconhecer isso, tá? No seu estudo de história, pelo menos para mim. Eu vou apagar isso aqui
pessoal que está quase dormindo acorda, que agora é a prova. Não. O pensamento marxista é um pensamento historicista materialista. Eu vou explicar isso, dizer como isso está na raiz da forma como nos ensinam história. Dialética, historicista e materialista. Dialética é o seguinte: existe a tese e a antítese e eles se misturam e formam a síntese. Toda síntese é uma tese. Portanto, surge uma antítese, eles se misturam e surge uma nova síntese. Toda síntese é uma tese, portanto, vai surgir uma antítese. Essa ideia de contrapostos produzindo um novo sistema. O novo sistema produz o seu contraposto e ele gera um novo sistema. Esse é o conceito. Histórico e materialista. Marx diz que isso aqui acontece na história. Uma tese, uma antítese gera uma síntese. A síntese gera uma antítese, gera outra síntese. Vou explicar, eu juro que vai fazer sentido. Isso acontece na história e isso depende das condições materiais de produção, em outras palavras, das classes sociais. E ele aplica isso aqui e diz o seguinte: mundo antigo havia o senhor e o seu servo. Em Roma antiga, o que a gente aprende de Roma? Tinha os patrícios e os servos. Do conflito que há entre essas classes surgiu um modelo, com a queda de Roma, um modelo feudal em que tinha o senhor feudal e os servos. Do conflito que há entre essas classes surge um novo modelo em que há o burguês e o proletário. Mesma lógica. Essa classe entra em conflito com essa, tese e antítese, elas se matam e produzem um novo sistema, e nós aprendemos história assim, através de contraposição de classes sociais. A burguesia, para estas pessoas, com este pensamento, a Revolução Francesa foi a revolta da burguesia, que surgiu como uma antítese a esse sistema, surgiu a burguesia e produziu aqui o modelo que eles chamam do capitalismo liberal, da democracia liberal, etc., que está só esperando surgir a sua antítese para derrubar e produzir outra coisa. Quando burgueses e proletários não servem mais, nós tomamos outras medidas para fazer a tese antítese. Quando cai o Muro de Berlim e a ideia de contrapor burguesia e proletariado, capitalistas e proletários, falha, não acontece a revolução, eles mudam a estratégia. E Marx dizia que o que determina é a classe social, é a classe econômica, é materialista, depende das relações materiais de produção, dizia Marx. Depende, portanto, da economia. Marx diz isso. A economia sustenta o resto da cultura. A economia sustenta a moral burguesa, a ciência burguesa, o método científico surgiu no contexto do iluminismo. Isso é burguês. A filosofia, burguesa. A linguagem é burguesa. Essa coisa de falar certo, de regra gramatical, como assim não existe a palavra presidenta? A linguagem, o modelo de família, o padrão religioso, tudo isso decorre de uma sociedade burguesa, e a sociedade é burguesa por causa da economia. Eles passaram anos tentando promover aqui, dentro de agentes econômicos, a revolta dos capitalistas dos proletários contra os capitalistas. Nunca aconteceu. O capitalismo se reinventa e resiste. Até que
nos anos 30, um cavaleiro chamado Antônio Gramsci inverte a pirâmide de Marx e ele diz que isto aqui tudo é a infraestrutura que sustenta o modelo capitalista. Portanto, nós não temos que provocar o conflito nos agentes econômicos. Nós temos que provocar os conflitos nos agentes da moral. Para quem é de Porto Alegre, essa semana vai ter uma peça de teatro chamada Bunda Flor, Bunda Amor. Que é verdade, eu vou ler. Puxa, eu tinha printado isso, será? Eu tinha printado isso. Celebra, puxa, eu tinha printado. Celebra essa massa carnal rebolante, é a expressão. Conflitos morais, e quando a gente reage, vai para frente de um lugar e fala, nós estamos, de certa forma, suprindo o conflito que eles querem. A filosofia, substituída no pós-modernismo pelo relativismo completo, não existe verdade, cada um tem a sua. Isso é uma ruptura com a tradição filosófica. O modelo de família, eu não preciso nem falar o ataque que sofre. A linguagem, a religião. Hoje tu não... Hã? A presidenta na linguagem, todos e todas. Todex. Eu nem sei mais falar. E a abolição da norma culta, né? A norma culta é um instrumento de dominação. Manja? Marxismo puro. Tudo isso aqui é o que sustenta o modo econômico. É o que diz Gramsci. E com micro-revoluções e conflitos em cada um desses campos, nós terminaremos por derrubar a classe capitalista. Fiz esse passeio porque, para começar dizendo que o pensamento marxista sempre insiste no conflito de classes e interpretar a Revolução Francesa como uma revolta da burguesia contra o sistema que a excluía é uma falácia. Eu desenhei os 3 estados, porque eles sim existiam, mas em nenhum momento eu disse que a Revolução Francesa foi a revolta da burguesia que compunha o terceiro estado contra a nobreza e o clero. Não foi isso. Tem um elemento disso, mas sem o pensamento de Rousseau, sem a construção de uma tese de Estado, isso não teria acontecido. Isso não é uma história de guerra de classes. Isso é uma história de confronto de modelos de país, de organização política. Isso é a história de uma crise econômica, de uma crise política que não podia ser resolvida dentro do Estado tal como estava desenhado. Se fosse isso, a Inglaterra teria tido a mesma revolução, pelos mesmos motivos. E como eu disse, se fosse na Inglaterra que cada classe tivesse um voto, eles teriam feito uma guerrinha, ameaçado o rei, e a partir dali, pronto, mudamos a regra, adaptamos o sistema, bola para frente, agora tem 1.200 votos e cada um vota como quer, pronto. Ou para passar a lei tem que passar nas 3 casas, pronto. Se daria uma solução prática para um problema prático. Então não é uma história, a história não é feita de revoluções de classes. A revolução do proletariado, isso aqui não foi uma revolução da burguesia. Foi uma revolução liderada por uma elite pensante que se apropriou de um grupo para expressar as suas ideias. E isso é muito diferente. Assim como a revolução do proletariado nunca foi do proletariado. Sempre foi a revolução de uma elite pensante que se apropriou da voz em nome dos proletários. A começar pelo teórico. Começar por Marx, que também nunca foi um proletário. O Partido dos Trabalhadores também. Só tem mais 2. Mais 2 perguntas breves. E aí, Anderson, não sei como é que é o nome dele, mas enfim, as repúblicas atuais são mais baseadas na Revolução Americana ou na Francesa?
As repúblicas atuais são mais baseadas na Revolução Americana ou na Francesa? Estou pensando. Eu não me arrisco a responder isso porque eu não conheço a Constituição da maioria das repúblicas, mas tem o mundo inteiro hoje, ou grande parte, no mundo inteiro não é nada. Nada funciona no mundo inteiro. Mas a grande parte das repúblicas ocidentais hoje adotam um modelo de democracia representativa constitucional com Estado de Direito, com a ideia de que a lei é superior ao poder do Estado. Eu tendo a dizer que a maioria das repúblicas hoje sofre uma influência dos dois, em maior ou menor grau. Não vejo um modelo purista, não vejo. E a própria a França sofreu influência da Inglaterra e a Inglaterra sofreu a influência da França ao longo dos séculos. Nós estamos aqui desenhando padrões a partir de momentos históricos pontuais e específicos. São tradições, mas não são imutáveis e nem isoladas, né? Eu acho que existe uma mescla. Eu diria até que o Brasil tem uma mescla, e eu vou falar nisso na próxima aula. Na Constituição tem algumas coisas que são importadas dos Estados Unidos e Inglaterra e outras que são importadas do modelo francês. Não é uma informação, e a outra, acho que é a última pergunta que daí vai ser uma que eu vou fazer. Tá. O Felipe Mioto quer saber se vocês vão falar das guerras carlistas. Não. Felipe Mioto, não vamos falar das guerras carlistas, não há tempo. Tá, e a última que seria minha. Esse sistema de tripartição, ele... Muito se fala de Montesquieu, né? Das divisões de poderes por causa de Montesquieu. Yes. Essa é a pergunta que eu estava esperando. Era essa? Fala, continua. Está falando do modelo de tripartição de poderes de Montesquieu. Sim. Exato. Na França a gente tem um modelo de mais de predominância ou de exclusão, assim, cada poder, né? Tem dois sistemas diferentes, não são? Tem gente que diz que a gente tem que cada poder é seu poder, eles não se misturam. E no Brasil a gente tem um sistema de preponderância, que disse que é o que Montesquieu defendia originalmente. Que os poderes, de certa forma, se tocam. Exatamente. Como isso influenciou? Pergunta de advogado, estudante de direito. No modelo de separação de poderes francês, tá, o de Montesquieu, executivo, legislativo e judiciário, há teorias que dizem que esses poderes têm que ser estanques e há teorias que dizem que eles, de certa forma, contribuem um com o outro, se aproximam. Na França, eu quase caí 10 vezes nisso aqui hoje. Esse quadro está querendo me derrubar. É golpe. É golpe. Eu não saberia te dizer, eu preciso pensar para te dizer. Certamente na Revolução Francesa, dentro do legislativo, vamos chamar assim a Assembleia, nós estamos falando de um governo revolucionário, tá? O governo revolucionário, a vanguarda da revolução se sobrepõe aos três poderes. A elite dirigente se sobrepõe aos três. Ela estava dentro do legislativo, da convenção, da Assembleia, mas tinha um órgão que era o Tribunal Revolucionário, que se sobrepunha aos poderes. Na fase do terror eu estou falando. Eu te diria que a Inglaterra não adota o sistema da tripartição de poderes tal como pensado por Montesquieu. Nem a Espanha moderna e nem Portugal moderno. Eu acho que isso aqui, eu lamento fazer isso a esse horário,
porque eu adoro falar isso aqui, já me viu fazer isso 10 vezes. O surgimento da monarquia no Brasil tinha o poder moderador, que era o imperador. Nós tínhamos executivo, primeiro-ministro, legislativo, parlamento e o judiciário, e o poder moderador, que era o poder do rei, que sanava quando havia conflitos entre esses três poderes. Com a proclamação da República no Brasil, nós excluímos o poder moderador. Tínhamos executivo, dizia a primeira Constituição, são poderes da República independentes e harmônicos entre si, o executivo, o legislativo e o judiciário. Não tem um poder para resolver os conflitos quando acontece conflito entre os poderes. As Forças Armadas estão submetidas ao executivo. Quando eles entravam em conflito, as Forças Armadas romperam a ordem constitucional, assumiram o papel de poder moderador e escreveram uma segunda Constituição da República. Na segunda Constituição dizia: são poderes da República independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Não há um poder moderador. As Forças Armadas estão submetidas ao Poder Executivo, os três poderes entraram em conflito. Como não havia um poder moderador, as Forças Armadas romperam a ordem constitucional e escreveram a terceira Constituição do Brasil, que dizia: são poderes da República independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Não há um poder moderador para resolver os conflitos, as Forças Armadas responderam ao Executivo, os três poderes entraram em conflito, as Forças Armadas romperam a ordem constitucional e escreveram a quarta Constituição do Brasil, que dizia: são poderes da República independentes e harmônicos entre si. Cansaram? Eu também cansei, e as Forças Armadas também cansaram. Em 1964, elas rompem a ordem constitucional e ficam no poder. Nós vivemos 24 anos com uma Constituição enjambrada, até que em 5 de outubro de 1988, Ulisses Guimarães promulga o Documento da Liberdade, a Constituição Brasileira de 1988, que diz: são poderes da República independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Não há um poder legislador, não há um poder moderador, e as Forças Armadas respondem ao Executivo. Parece para vocês que a gente sabe onde vai acabar isso? Para mim parece. Por que Portugal, Espanha e Inglaterra hoje têm um modelo diferente desses? Eles têm um poder dividido em 6, não em 3 poderes. Um chefe de Estado, o rei ou o presidente, um chefe de governo, que é o primeiro-ministro, e a administração pública, que é um poder separado, para que o presidente da República não nomeie o diretor da Petrobras. Entendeu a importância? Aqui um tribunal constitucional separado do Poder Judiciário, porque ele não julga recurso do Poder Judiciário, ele julga só a matéria constitucional. Quer dizer que o ladrão de galinha não vai para o STF. O ladrão de galinha fica no nível de ladrão de galinha, que é o Judiciário. E aqui um parlamento. 6 poderes. Aqui eu tenho a defesa dos valores da nação. Abstratos, atemporais, não ideológicos. Vida, liberdade, propriedade, paz, relações internacionais pacíficas, justiça, democracia representativa, valores supremos, representados, vai lá na Espanha pelo rei. Aqui, chefe de governo e parlamento, aqui eu tenho o campo da ideologia. Esse cara eu elejo porque é do partido X, de acordo com a minha preferência momentânea, temporária, circunstancial. Não é eterno. Olha, agora eu vou votar no partido X, não gostei do governo, vou votar no partido Y. Aqui. E aqui eu tenho o campo da imparcialidade, da prestação de serviços ao cidadão, a administração pública e o judiciário. Imparcial. No Brasil, eu chamo isso aqui tudo de executivo.
elejo esse cara ideologicamente. Ele vira chefe das Forças Armadas, das Relações Internacionais, ele nomeia gente no Supremo Tribunal Federal, num erro. Olha aqui, é diferente o rei da França, o rei da Espanha, o rei da Inglaterra e o presidente de Portugal e da Alemanha nomear alguém no Tribunal Constitucional. Eles estão no mesmo nível. No Brasil, elege o cara ideologicamente e ele bota o companheiro que foi advogado do partido no Supremo Tribunal Federal. E ele também é o chefe da administração pública e bota o CC, aquele que o cara indicou. Entendeu? Então tem um defeito nesse desenho aqui, que a Inglaterra soube desenvolver até chegar nisso aqui. Que hoje a Espanha desenvolveu, que Portugal, que a Alemanha desenvolveram para chegar nisso aqui. E que nós estamos trancados no modelo de Montesquieu, de 3 poderes. O João Luiz Costa mandou uma pergunta agora. Agora é a última. Tá. Não, é isso que eu ia perguntar. Pode, de repente, fazer na semana que vem, depois vai ler como sanar o conflito dos 3 poderes do Brasil. Daí pode Esse é o ponto da próxima aula. Quero convidar todos para, na próxima terça-feira, nós vamos falar um pouco da tradição brasileira, da relação do Império com a República, e depois vamos falar sobre a nossa querida Constituição de 88. E, afinal de contas, estamos perto ou não de uma ruptura entre os 3 poderes? O que acontecerá nos próximos dias? Eu não vou responder, mas acho que a gente vai ter elementos para que cada um faça o seu julgamento sobre o momento histórico que nós estamos vivendo no Brasil hoje, e vamos falar sobre como solucionar no Brasil os conflitos entre os 3 poderes. Obrigado, pessoal. Boa noite. Bom descanso. Amém.